E aí, gurizada, como é que vocês estão? Já tava com saudade de vocês, hein? Tudo certinho? Tá bem sentado aí? Estamos de novo aqui no auladê.com.br, eu sou o professor Bira de Literatura e hoje nós vamos ter mais uma aulinha aqui diferente, mais uma escola literária, né? Na verdade, hoje eu vou trabalhar duas escolas que são concomitantes ao realismo, inclusive tem as mesmas características. Mas é um jogo rápido aqui, vou trabalhar o mesmo contexto, algumas características de cada um dos dois movimentos, certo? Mas antes da aula, eu quero mandar um abraço especial pro pessoal do Rio de Janeiro, que tem assistido nossas aulas aí com muita frequência. Ok? Vou agradecer aí o pessoal, continuem visualizando. Pô, Maurição, Bruno, Ronan, né, Dani, que vai casar em janeiro, que maravilha, olha só. Então tá, espero que vocês estejam curtindo aí, continuem visualizando nossos vídeos aqui no auladê.com.br. Certo, pessoal? Bom, hoje nós vamos trabalhar o quê? O naturalismo e o impressionismo, pessoal. Nós estamos ainda no final do século XIX e, como eu disse anteriormente, essas duas escolas, esses dois períodos, na verdade são um segmento do realismo. Lembra da aula anterior que nós falamos lá do contexto do realismo, as características, a figura do Machado de Assis? Então, essas duas escolas giram, elas andam concomitantes com o realismo. Então nós vamos ter aqui algumas semelhanças, tá? Mas eu vou mostrar também as diferenças, os pequenos detalhezinhos que tem em relação a uma escola e a outra, certo? Olha só aqui comigo, ó. Contexto histórico. Notem, é o mesmo contexto do realismo. O mesmo. Segunda Revolução Industrial, ou seja, a máquina a vapor, né, tá lá em ebulição. Segundo reinado, Dom Pedro II, né, o final do Império Brasileiro, aqui do século XIX. A capital continua sendo o Rio de Janeiro, né, a capital imperial. E nós temos dois momentos importantes no final desse século, que é a abolição da escravatura em 1888, né, e a proclamação da República em 1889. Como eu disse na aula anterior, dois momentos importantes que vão influenciar a produção dessa época, mas quem vai esmiuçar esses dois momentos é o professor Rodrigo de História, certo? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aqui com as características. Notem, pessoal, que são as mesmas também do realismo. Vão aparecer nas obras naturalistas e impressionistas da época. Olha aqui, ó, objetividade, direto ao ponto, né? Verossimilhança, ou seja, o mais próximo da verdade, semelhante à realidade, né? Descritivismo. Ou seja, tu vai ler a obra e com muitas informações que são passadas para nós, tu vai ter uma ideia daquela geografia, daquele momento, ok? Tu vai integrar junto àquela obra, certo? Razão, observação, análise. O que esses autores fazem? Eles não se metem, né? Não tem subjetividade, eu penso, eu sinto, não. Eles observam a situação e falam o que para nós? Exatamente o que está acontecendo, ok? Universalismo, bom, está diretamente ligado também a se opor ao romantismo, né? Porque o romantismo era subjetividade, individualidade. Aqui estas obras não, são universais, giram em todos os planos, em todos os indivíduos, universalmente, literalmente mesmo, certo? E para fechar, retrato fiel das personagens. Bom, o descritivismo vai adentrar aqui nessa característica. Nós vamos ter todas as noções, né, as características, a parte estética, a forma de pensar, as ações de cada uma das personagens nas obras, certo? Só que, claro, o naturalismo e o impressionismo, eles têm algumas características a mais do que estas aqui. Mas eu vou analisar cada uma delas agora aqui à frente, certo? Então, seguindo aqui, lembre que na aula anterior sobre o realismo, eu falei de algumas teorias correntes que estavam ocorrendo no final do século XIX. Mas comentei com vocês o quê? Que eu ia analisar na próxima aula. Cá estou para comentar um pouquinho de cada uma delas. Rapidinho, só fazer um remember aqui delas. Todas bem conhecidas, né, pessoal? É ou não é? Vai dizer que tu não conhece nenhuma delas aqui, certo? Olha aqui, ó, o positivismo de Comte, Auguste Comte, né? Ordem e progresso, está escrito lá na nossa bandeira, tudo através da centralização, a razão, né? Tudo pode ser e deve ser com mão de ferro para ter organização, né? O socialismo de Marx está diretamente ligado ao quê? Ao movimento operariado, né, pessoal? Aos trabalhadores. Esses têm que ter espaço na sociedade e serem respeitados, né? Obviamente que eu estou dando só um geral deles aqui, mas vocês vão notar que vão aparecer nas obras agora ali na frente, certo? Evolucionismo de Darwin. Olha que coincidência. Hoje eu tenho presente aqui o professor Álvaro de Biologia.
Tá aí, ó. Que maravilha, olha só que honra. Tá presente na minha aula. Pô, o evolucionismo do Charles Darwin, né, pessoal? Mestre! Olha só, figura brilhante, uma teoria aceita até hoje, né? Que é qual? O mais apto sobrevive, né? Tem gente que diz que é o mais forte. Não sei, tá certo, professor? Não! Não, viu? Ó, é aquele que melhor se adapta a uma mudança circunstancial, pessoal. Certo? O determinismo de Taine. Olha que legal, eu botei em vermelhinho aqui determinismo. Por quê? Porque vai influenciar muito essa corrente, essa estrutura, essa teoria nas obras naturalistas e impressionistas. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. E a psicanálise de Freud, né? Cara, diretamente ligado aqui ao sonho, ao libido, ou a libido, né? Na verdade é uma palavra feminina, né? E então mostra o quê? Os instintos, a natureza do ser humano. E isso nós vamos ver agora nos autores, certo? E nas suas obras, respectivamente. Vamos lá então? Autor naturalista da época, pessoal, Aloysio de Azevedo. Olha esse bigode, cara. Eu ainda vou fazer esse bigode para dar uma aula aqui no auladê.com.br. Que bigode maravilhoso. Olha só. Cara, além daquelas teorias lá do realismo e que nós analisamos anteriormente, vão aparecer mais estas aqui, ó, que é o diferencial do naturalismo. Quais são elas? Romance de tese e ou experimental. Ou seja, vai criar teses, informações, análises para nós do ocorrido, daquilo que está se passando, das ações onde os personagens estão inseridos, ok? Instinto, vai aparecer o instinto do ser humano. E aqui, cara, vai assim, ó, vai desde o degradante, o sujo, o sexo. O sexo, quem não gosta, né? Aquela coisa, ó, né? Sexo é uma coisa boa, vai aparecer, né? O coletivo, pessoal, a influência do meio, do coletivo nas ações das personagens, certo? As patologias, as doenças, as loucuras, sabe? As pessoas saindo de si, tudo que é instintivo, orgânico, genético, enfim, cara, vai aparecer nas obras, certo? E pela primeira vez na história da literatura brasileira vai aparecer a homossexualidade. Isso é interessante. Olha que maravilha aí. E o celular aí no fundo? Desculpa. Foi nada. Então tá. Homossexualidade. Aqui, pessoal, feminina. Ok? Homossexualidade feminina vai aparecer. Qual é a principal obra? Ele tem muitas obras importantes. Mulato, Casa de Pensão. Mas a principal obra dele é o Cortiço. Obra bem conhecida, já foi leitura obrigatória em vários vestibulares aí Brasil afora, ok? E o Cortiço mostra, né, exatamente um coletivo, onde as pessoas são influenciadas pelo meio. E aí entra o determinismo de Taine, né? O meio, a raça, a história. O que acontece, pessoal? Todo ser humano é influenciado por esse tripé. É uma teoria muito discutível, mas na época estava no auge e foi seguida assim, ó, fielmente, ok? Então, imaginem como era um cortiço no século XIX. Trouxe aqui, ó, uma fotinha para vocês. Olha só, vocês lembram do Chaves? Lembra aquele seriado que tinha lá, o Seu Madruga? Eu sou muito fã do Seu Madruga, diga-se de passagem. Olha só, cada casinha perto da outra, ou uma entradinha, uma janela, banheiro coletivo, onde todos escovavam os dentes, as suas necessidades fisiológicas eram feitas em comunidade, digamos assim, agregadas, né? Todo mundo junto, né? A parte física vai aparecer, os pelos do corpo, a região do pubis vai aparecer frequentemente, os pulmão, né? Vai aparecer. Notem aqui, ó, esse meio vai influenciar os personagens. Ok? Então isso era um cortiço do século XIX, ok? Velho, basicamente o naturalismo é isso, não tem muito o que se arrastar, até porque nós estamos fazendo uma aula mais genérica, depois nós vamos aprofundar cada uma das obras um pouquinho ali na frente, certo? Agora nós vamos aqui, ó, para o autor impressionista. Nós temos um autor somente no Brasil, chamado Raul Pompeia, tá? E nós temos, olha o bigode desse homem também. Esses dois caras eu sou muito fã, eu ainda vou deixar esse bigode, cara, também, eu vou fazer os dois ainda, tá? Quais são as características do impressionismo no Brasil? Cara, tirando aquelas lá do realismo que nós vimos recentemente, nós vamos ter algumas novidades aqui na obra dele. Primeiro, o Raul Pompeia escreveu somente uma obra, chamada O Ateneu.
o Ateneu, que era um colégio muito importante, sofisticado no século XIX, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas importantes daquela sociedade, daquela burguesia estudaram lá. Alguns autores da literatura, por exemplo, Simões Lopes Neto, estudou lá. Era um colégio interno, onde era um colégio de meninos. E eles eram um colégio praticamente anual. Os pais deixavam os filhos em março, ali no início de março, e buscavam eles na época das festas de final de ano. Ok, então o que isso significa? Que eles vão passar a manhã, a tarde e a noite. Vão estudar, ganhar afazeres lá dentro, vão se divertir no recreio, brincar, etc. Mas vão ter uma vida dentro deste ano, dentro deste colégio. E cara, aí vem o segredo dessa obra e por que ela é impressionista? Porque ela é memorialista, pessoal. É uma memória dele. Então são as impressões dele depois de velho, ou seja, Raul Pompeia. Ele cria um personagem chamado Sérgio que volta, faz um flashback, né? Volta ao seu passado, volta à infância. Voltando à infância, ele conta para nós todo o sofrimento, todas as ações, as situações. Ele sofreu abusos lá dentro, mas também cresceu, virou um forte lá dentro, né? Então é uma obra diferenciada nessa época. Então notem que são características diferentes também dos autores naturalistas, ou das características naturalistas. Olha aqui, ó, reflexos subjetivos. Pô, cara, mas subjetividade não é uma característica do romantismo? É, mas notem que é reflexos. Ele está voltando ao passado, então ele é o seu pensamento, é a sua história, é o seu legado da época de infância. Tá? Então são pequenos reflexos que vão trazer informações para nós. Memória, memorialista, como eu disse para vocês, então a gente pode confiar, ele viveu essa história, ele está passando uma história de vida dele. Vingança aqui eu coloco por quê, pessoal? Porque não são agradáveis essas lembranças, então tem um tom, digamos, vingativo, principalmente com o diretor do colégio, o tal do Aristarco, né? Que era uma figura mão de ferro, positivista, né? Criticando também um pouco da educação naquela época, inserida naquela sociedade, ok? Sátira vai, obviamente, mostrar, essas inovações vão passar pela sátira, né? Pela ironia, pela piadinha, pelo cutuco, pela alfinetada que vai aparecer nas obras realistas, naturalistas e não vai deixar de aparecer aqui no impressionismo, ok? E pessoal, notem que eu coloquei aqui também a homossexualidade de novo, assim como lá no período anterior, só que aqui a homossexualidade é masculina. Lembra? Eu falei, é um colégio interno de meninos. Então aqui os meninos, os mais fracos, eles acabavam sofrendo abusos dos mais fortes. Sérgio, que é a representação do Raul Pompeia na obra, vai passar por isso. Só que olha a influência do meio, ele sofre os abusos no início e depois ele se torna um forte lá dentro, né? Ele consegue se defender. Então, na verdade, é uma história pessoal, né, particular do Raul Pompeia que ele vai trazer para o livro O Ateneu. Certo, pessoal? Basicamente a aulinha de hoje é isso. Coisa rápida, né? Raro comigo, né? Então matamos realismo, naturalismo e impressionismo. Certo? Fica aqui um grande abraço a todos vocês. Já estava com saudade, né? Vou ver se eu volto mais rapidamente aqui para ter esse contato humano, né, com vocês. Certo? Sigam aí assistindo no auladê.com.br. Curtam, deem o likezinho de vocês lá. Até a próxima então, pessoal. Tchau!